O promotor Lincoln Gaquia, do Ministério Público de São Paulo, afirmou que o assassinato de Vinícius Gritzbach, que aconteceu há uma semana no aeroporto de Guarulhos, foi um ato calculado e que revela uma aliança entre PCC e policiais. Segundo ele, o empresário poderia ter sido morto em qualquer outro lugar, mas escolheram o maior aeroporto do Brasil, lotado de gente e à luz do dia, para reforçar a mensagem de poderio dos criminosos. Gaquia afirmou que Vinícius, que havia fechado um acordo de delação e revelou esquemas envolvendo agentes e o próprio PCC, era visto como um arquivo vivo, com informações detalhadas sobre lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e conexões entre a facção e autoridades, e que a morte serviu tanto para eliminá-lo quanto para desencorajar outros possíveis delatores. Por fim, o promotor disse que não descarta o envolvimento de policiais no crime, pois no passado o primeiro comando da capital já tinha se aliado a agentes e ex-agentes para executar seus desafetos. Bom, novas informações, essa declaração de Lincoln Gaquia, ele que é um dos mais importantes membros do Ministério Público aqui de São Paulo. Vamos chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota ao vivo, do Rio de Janeiro, vai trazer suas impressões. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Gaquia dizendo que Gritzbach era um arquivo vivo contra o PCC e policiais e havendo, assim, a possibilidade de policiais corruptos de terem participado desse esquema que culminou na execução do empresário. Mota. A coisa mais importante que o promotor disse foi que o fato da execução ter acontecido onde aconteceu, na hora que aconteceu, foi um recado do crime que disse: eu posso fazer o que eu quiser. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas. Boa noite à nossa querida audiência. Os tentáculos das organizações criminosas são longos. Todos aqueles que as desafiam pagam um preço alto. Esse é o preço pago por Lincoln Gaquia, promotor de justiça de São Paulo, que investiga o PCC há mais de 20 anos. Ele perdeu o direito à liberdade. Ele e sua família precisam de escolta policial 24 horas por dia. O crime organizado, além de conseguir o poder de ameaçar quem quiser, a hora que quiser, ele também consegue comprar a defesa ideológica e moral da atividade criminosa. Lembre-se disso da próxima vez que você encontrar um político ou um ativista pedindo a suspensão de operações policiais, defendendo a legalização do tráfico ou dizendo que o criminoso não passa de um pobre coitado. Vou chamar o delegado Palumbo. O delegado, sempre quando pode, ele participa aqui de Os Pingos nos Is. A gente fica muito contente que ele esteja conosco nesta sexta-feira para trazer suas impressões e suas análises acerca desse caso. Com tantas informações, é preciso conectar as notícias que chegam a todo instante. Delegado, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. O promotor Lincoln Gaquia concedeu essa entrevista ao jornal o Globo, fez importantes considerações, análises a respeito desse episódio. Na interpretação dele, o assassinato do empresário Vinícius Gritzbach foi um recado. E ter sido realizado no aeroporto de Guarulhos, com aquele movimento todo, claro, teve um objetivo. E ele não descarta também a participação de policiais corruptos. Enfim, o que é preciso considerar nesse momento? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a nossa audiência. É a certeza da impunidade. Mataram à luz do dia, sem qualquer medo de serem presos, de ter um revide, absolutamente nada. Coisas muito estranhas aconteceram ali. Por exemplo, esse criminoso aí que era alvo aí, que era ameaçado pelo PCC, ele pagava seguranças, mas subitamente esses seguranças aí alegaram que o carro quebrou. Um carro de uma marca que é quase que impossível quebrar aquele tipo de veículo, um veículo muito resistente. Esse já é um ponto. Segundo, por que ele dispensou o programa de proteção às vítimas? Por que ele foi contratar policiais que estão na ativa para fazer a segurança, sabendo que ele era alvo de criminosos e que essas informações poderiam, inclusive, vazar?
né? Eu concordo com o promotor Lincoln Gakia. Aliás, esse crime aí também, tive a oportunidade de falar com ele, este crime também tem ligação com a máfia dos transportes aqui, que ocorre na cidade de São Paulo. Lincoln Gakia, ele vem combatendo essa facção há muitos anos. Muitos anos. Hoje, porque ele está na ativa, ele tem a escolta. Mas, a partir do momento que ele se aposentar, ele vai perder essa escolta. E o Estado está dando um recado para o crime. Olha, mate um homem bom que trabalhou a vida inteira combatendo o crime, porque nós não vamos mais fazer a escolta deste homem. É esse o recado que o Estado dá. Infelizmente, por conta de uma legislação burra no meu ponto de vista, ele se aposenta e perde literalmente a escolta. Tem até projeto de lei para que escolta. O Dr. Lincoln, ele tem que ter escolta para o resto da vida dele, tem que ser vitalício. Senão, não vai sobrar outra alternativa a não ser sair do país, porque senão ele vai ser morto sim. Agora, é evidentemente que há policiais corruptos, né? Eu não vou aqui passar pano para a minha instituição de jeito nenhum, tem policiais corruptos. No início do meu mandato, eu avisei autoridades da secretaria, avisei o secretário, cuidado com as laranjas podres da minha instituição. E continua a mesma coisa, como se eu não conhecesse a minha instituição. Eu conheço muito bem, fiquei 20 anos na polícia, trabalhando só aqui na cidade de São Paulo, claro que é para o interior, por vezes, cumprir mandado em operações, mas eu conheço muito bem alguns dos policiais que, inclusive, ainda estão na ativa, né? Então, a gente passa o recado, mas parece que o recado passa desapercebido, não sei por quê, não sei qual o interesse. O meu interesse é ter uma polícia honesta, uma polícia que atenda à população e uma polícia que sirva o povo. E se tiver corrupção, como parece que tem, porque está na delação de delegados, investigadores, os próprios PMs aí que estavam fazendo esse tipo de escolta, tem que ser punido imediatamente, tem que servir como exemplo. Nós que combatemos o crime na linha de frente, não permitimos atitudes como essa, desvios de condutas como essa. Isso é inaceitável. O policial que se corrompe, ele é 100 vezes pior do que o bandido que comete crimes. É isso, são muitas teses, muitas teorias, muitas linhas de investigação. Daqui a pouco o delegado Palumbo vai trazer a sua impressão sobre uma das teorias, que diz que talvez não tenha sido uma execução do PCC, mas também a participação de policiais, mas não conectados ao PCC. Fizeram isso com receio de que novas delações e novas revelações fossem feitas por esse empresário. Daqui a pouco o delegado Palumbo vai trazer sua opinião sobre isso. Luiz Felipe Dávila, ao vivo também com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Nós estamos repercutindo essa entrevista concedida pelo promotor Lincoln Gakia. Enfim, ele diz muita coisa, muitas análises e reflexões sobre esse episódio. Disse que o fato dessa execução ter acontecido no aeroporto de Guarulhos não foi à toa. Isso teria sido um recado. Mas também ele levanta a possibilidade de participação de policiais corruptos. Suas análises neste momento, a essa altura, muitas informações já divulgadas, é preciso conectá-las, né, Dávila? É verdade, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao delegado Palumbo, boa noite ao Mota e boa noite à nossa querida audiência. Eu concordo aqui com o diagnóstico do nosso delegado Palumbo, que é o especialista no assunto. Isto é fruto da impunidade que reina no país. E o crime organizado, quando comete um crime, e aí é bom lembrar aqui as palavras do Lincoln Gakia, que certamente é a pessoa que mais conhece o PCC, porque vem investigando o PCC há 2 décadas, justamente não é só matar uma pessoa, é dar um recado para o entorno. Por isso, matar essa pessoa no aeroporto, por isso matar de uma maneira espetacular, que é para dar recados a várias pessoas envolvidas no crime, para mostrar não só o poder, a eficácia, mas principalmente a ousadia, que nada vai parar o PCC. Então, esses recados são importantes, não é só eliminar uma pessoa que foi um delator, que delatou não só esquemas do PCC, mas também estava delatando a questão da corrupção dessas laranjas podres que o delegado Palumbo mencionou. Então, nós precisamos de uma política pública para enfrentar o crime organizado. Eu vejo entrevistas de vários especialistas,
Mas aí eu queria muito escutar o delegado Palumbo e o Mota, assim, como é que a gente sai da teoria e vai para a prática? Porque se nós não combatermos o crime organizado, o Brasil vai virar um narco-estado. E nós estamos a caminho dessa desgraça. Falta legislação, falta justiça dura, falta uma opção de coisas. Mas se nós não tivermos consciência dos pontos básicos elementares que precisamos aprovar, tanto na questão da justiça, como da legislação, como nas corporações, nós estamos perdidos. Nós mesmos aqui, né, Canhata, semana passada ou essa semana, dissemos que existem 88 facções no Brasil, e crescendo e se tornando cada vez mais poderosas. Daqui a pouco, nós não sabemos mais aqui no Brasil quem é que vai governar, se vai ser o crime organizado ou se vão ser os homens de bem. Então, está na hora de termos um plano nacional que junta oposição, governo, sociedade civil, que foque no combate ao crime organizado, porque senão nós vamos perder essa batalha para os criminosos. Esse é um bom ponto. Inclusive, né, Mota, esse episódio do aeroporto de Guarulhos não pode ser considerado um ponto de virada para as autoridades implementarem uma nova agenda, avançar naquilo que for necessário e, no caso de São Paulo, especialmente, fazer uma limpa, tentar identificar esse grupo de corruptos e retirá-los das polícias aqui de São Paulo? Eu acho que não, Canhato. Infelizmente, não. Não acho que esse seja o ponto de virada e a explicação é muito simples. E ela também explica porque não vai acontecer essa união, esse movimento conjunto que o Dávila tão apropriadamente sugeriu que deveria acontecer. Isso não vai acontecer porque hoje predominam no sistema de justiça criminal brasileiro, especialmente nos níveis mais elevados, ideias absolutamente e absurdamente erradas, equivocadas, que são verdadeiros atentados contra a realidade diante dos nossos olhos. A gente vê todo dia autoridades brasileiras dizendo que o Brasil prende demais, que o Brasil precisa soltar presos. Está acontecendo nesse momento um mutirão carcerário. Estão revendo 500 mil processos com o objetivo de soltar criminosos. Ora, no Brasil, até pela última estatística que eu tenho, aproximadamente 92% dos homicídios nunca são desvendados. Você não sabe nem quem matou. Como é que um país desse pode prender demais? Pela estatística que eu tenho, apenas 2%, em média, dos assaltos no Brasil são solucionados, ou seja, em 98% dos casos, você não sabe nem quem assaltou. E olha, a maioria dos assaltos não é registrada, porque a menos que aconteça alguma coisa grave, as pessoas não se dão mais ao trabalho de registrar. Ou seja, como é que, num país como esse, autoridades podem dizer que o país prende demais e que precisa soltar presos? Como é que autoridades podem dizer com orgulho que a audiência de custódia solta 40% dos criminosos presos? Num país onde aconteceu uma execução como essa, como você pode ter pessoas que se intitulam especialistas em segurança pública, que dizem que o problema da segurança do Brasil vai ser resolvido se você botar uma câmera no peito de cada policial? São ideias completamente divorciadas da realidade. Então, de um lado, você tem a população e heróis, policiais, promotores como Lincoln Gaquia, magistrados que têm a coragem de enfrentar o crime organizado. Um deles foi assassinado em Presidente Prudente em 2003, eu esqueci o nome dele agora, o delegado Palumbo talvez se lembre, porque tinha ousado condenar as facções. Então, de um lado você tem a sociedade e esses heróis. Do outro lado você tem pessoas com uma agenda inexplicável de impunidade, de soltura de criminosos, de concentração de poder no governo federal, de legalização das drogas, tudo indo na contramão do que a realidade recomenda. Você, delegado Palumbo, Dávila falou que é o momento de sair da teoria e implementar medidas, mudar essa realidade. A partir desse evento, dessa execução que aconteceu semana passada no Aeroporto Internacional de Guarulhos,
O que está ao alcance das autoridades? Que tipo de mudança é preciso ser feita de imediato, nos próximos meses, hein, delegado Palumbo? Isso passa necessariamente pelo Congresso Nacional, né? Com certeza, a gente precisa ter uma legislação forte. O nome do juiz morto era Machadinho, Dr. Machado. Foi morto dentro do seu veículo, foi metralhado, isso já faz mais de 20 anos, salvo engano. E agora temos aí o Dr. Lincoln Gaquia, que corre esse risco todos os dias de perder a vida por combater o crime organizado. Eu gostaria muito que a ideia do Dávila fosse levada à frente, mas infelizmente nós não vejo uma luz no fim do túnel da direita se unir com a esquerda para a gente pautar projetos de segurança. Um dos problemas que mais aflige a sociedade hoje em dia, eu posso falar com muita tranquilidade. O primeiro é a saúde e o segundo é a segurança. Mas, lamentavelmente, muitos parlamentares não pensam isso. Todas as sessões plenárias, algum projeto entra em regime de urgência. Pouquíssimos são da área da segurança. Um mal que está atingindo todas as pessoas, o rico, o pobre, o branco, o preto. E aí, eu não acredito que o Brasil prende demais, não. Eu acredito que o Brasil solta demais. Quando nós temos ministros, ex-juízes que se vangloriam da audiência de custódia, soltar quase 50% dos presos, alguma coisa de errada está aí. Não existe crime pequeno, existe crime. Se você perguntar para aquela senhora que sai 4 horas da manhã para pegar um metrô, um ônibus, está ali no ponto de ônibus, é roubado, e levaram o celularzinho dela, que ela parcelou em 10 vezes para comprar. Um celular barato, de 300, 400 reais. Será que para ela isso daí é um crime pequeno? Talvez não seja para um milionário, talvez seja para um milionário, que muitas das vezes tem os seus carros importados aí roubados e não querem nem comparecer na delegacia para pegar porque tem seguro, ainda quando é acionado, ainda acha ruim com a polícia. Eu posso falar porque já presenciei casos assim de nós localizarmos e prendermos esse tipo de assaltante e o dono do veículo não quis nem aparecer na delegacia. Ainda ficou bravo porque tinha seguro, eu recebi mais que seguro, que esse carro é difícil vender. Infelizmente, nós precisamos pensar mais em segurança, deixar os projetos que não vai atingir a sociedade em absolutamente nada. São projetos, muitas vezes, politiqueiros, né, que visa aí ganhar a população, mas que não vai ajudar a sociedade em absolutamente nada. Eu acho que nós tínhamos que pensar, principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, ele que pauta os projetos, pensar mais em segurança. Afinal de contas, a população está clamando por isso. Todos os dias a gente vê casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Todos os dias a gente vê cenas de violência pela internet. E não é possível que o presidente da Câmara, espero que o próximo pense mais nisso, não paute esses projetos. E aí, se outros grupos de viés políticos e ideológico acharem ruim, que ganhem em plenário. Se perder em plenário, está tudo certo, faz parte da democracia. Agora, o que a gente não pode aceitar, e eu não aceito, infelizmente eu não tenho força para fazer muita coisa, é que não entra projetos de interesse da população. Tem uma PEC, inclusive de minha autoria, para a gente acabar com a progressão de regime. O que é progressão de regime? Se um indivíduo como Alexandre Nardoni pegou 32 anos, ele vai passar 32 anos na cadeia. E não vai passar 16 anos na cadeia. Mas a gente sequer consegue as assinaturas 171 para colocar esse projeto em pauta. E outros de viés político-ideológico que não é parecido com o meu, não assinam de jeito nenhum. Enquanto isso, a gente vê projetos populistas que vai prejudicar o país muitas vezes, na mídia toda hora, como se fosse a salvação do mundo. E não é. Dávila, o Mota e o delegado Palumbo trouxeram análise sobre o seu último comentário. Se você quiser complementar, por favor. Eu acho que nós precisamos fazer uma campanha na imprensa fortíssima de conscientização das pessoas, o que significa ser mole com o crime. Porque, olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu com nós recentemente aqui, divulgamos aquele massacre bárbaro no que aconteceu em Israel, milhares de pessoas foram assassinadas com aquele ataque do terrorismo do Hamas, e muitas das pessoas que morreram eram aquelas que tratavam o Hamas de forma amigável, que tinham boas relações, que a família contava, puxa, a minha irmã que era voluntária lá. As pessoas acham que tratando bem só o bandido, que elas vão escapar da morte.
do crime, do furto, do roubo. É um absurdo isso. Então, nós precisamos começar a fazer uma campanha do que vai acontecer no Brasil se nós continuarmos com esse tipo de legislação que solta prisioneiros, de ter orgulho de saidinhas, de ter orgulho de audiência de custódia. A gente está perdido, porque vai acabar a vida do rico, do pobre, do branco, do preto, como o delegado Palumbo falou, vai acabar a vida de todos nós. Aliás, hoje é uma ilusão achar que você tem carro blindado. Carro blindado é uma coisa que te ajuda a escapar de um cara que vai te roubar no sinal, lá, furtar, tentar roubar o celular, o relógio. Mas não te traz mais segurança. Morar no condomínio não traz mais segurança. A gente viu a ousadia do crime organizado quando quer matar alguém. Eles não estão nem aí, eles entraram simplesmente no portão do maior aeroporto da América Latina e foi lá assassinar e não estão nem aí. Então, achar que esses muros e blindagens resolvem a vida, não resolve a vida de ninguém. Ou nós levamos isso a sério, ou nós vamos perder essa batalha para o crime organizado. E não é uma batalha que vai perder classe A, classe B ou classe D. Vai perder o Brasil inteiro. Nós estamos espantando investimento. Muitas empresas hoje não investem no Brasil por causa da segurança. O turismo é a indústria que mais sofre com a perda de investimento por causa da violência e da insegurança no país. E outra coisa, o melhor do capital humano brasileiro vai embora do Brasil daqui a pouco, porque não aguenta morar num país desse. Então, ou nós levamos isso a sério, como uma política de Estado, e aí não tem cor ideológica, nós deveríamos estar unidos em torno disso, Caniato, ou nós vamos perder a guerra para o crime organizado, como ocorreu em várias nações, como é o caso do México. O México é o exemplo de uma nação que fez corpo mole o combate ao crime organizado e hoje é uma nação dominada pelo crime organizado.